Olá, eu sou o Dr. Carlos Eduardo Narciso Sakai, sou médico ortopedista de coluna. Nesse vídeo eu vim falar um pouco sobre os procedimentos minimamente invasivos para a coluna vertebral. Bom, eu já falei sobre alguns desses procedimentos em outros vídeos que eu já coloquei aqui no canal. São os procedimentos de bloqueios, de infiltrações, de risotomias, que eu já expliquei um pouco melhor em outro vídeo, mas eu vou explicar novamente porque eu tenho um detalhe a mais para falar no final do vídeo. Então, para vocês lembrarem, aqui é um modelo de coluna vertebral, um modelo de plástico de coluna lombar, e aqui atrás da coluna vertebral é onde ficam as facetas articulares da coluna. Né? E nessas regiões é onde são feitas os bloqueios facetários, as cisotomias e alguns tipos de radiculotomia, que servem para deixar essas articulações, quando estão muito desgastadas e doloridas, para deixá-las sem dor durante algum tempo, enquanto a pessoa, o paciente, consegue fazer exercícios com mais força e então com mais resultados, porque esses procedimentos eles não têm um efeito permanente e dependendo de cada pessoa eles vai durar de 2 a 6 meses e quando passar o efeito da medicação ou da radiofrequência que é feito nessa região, porque pode ser feito de qualquer um dos dois tipos, a coluna vai estar com a musculatura mais bem alongada e mais bem fortalecida, assim como também a musculatura abdominal, e a dor não voltará. Esse tipo de procedimento de bloqueios facetários ou de risotomias, eles são feitos com pequenas agulhas na verdade bastante longas, mas muito finas, então são como se fossem furinhos de injeção, são feitos nas costas das pessoas. Por isso, minimamente invasivo, porque invade muito pouco a região da coluna vertebral. Além disso, existem os procedimentos que não são aqui feitos para as facetas articulares da coluna, mas sim para os discos, ou seja, as dissectomias para retirada, por exemplo, de hérnias de disco, como essa daqui, uma hérnia de disco extrusa, que está pressionando os nervos que estão saindo da coluna, ou outros tipos de hérnia mais internos. Para isso, existem os procedimentos de dissectomia percutânea, que são também colocados por dentro da coluna, através da pele, através de um pequeno furinho de meio centímetro a 1 centímetro mais ou menos, e a gente consegue retirar, posicionando a ponta desse equipamento com a ajuda de raio-x dentro do centro cirúrgico, a gente consegue colocar a ponta do equipamento onde está a hérnia de disco e retirá-la de lá. E também existe a cirurgia endoscópica de coluna vertebral, onde, através também de um orifício de pouco mais de 1 centímetro, é colocada uma cânula, com uma câmera e pequenas pinças, onde a gente consegue olhar dentro da coluna vertebral, a gente consegue muitas vezes entrar por esses espaços com essa câmera, ou às vezes é necessário fazer um pequeno furinho, também pelo mesmo tipo de cânula, um pequeno furinho pelas partes ósseas aqui, consegue retirar hérnias de disco ou outros tipos de compressão do nervo que possam existir dentro da coluna vertebral. Todos esses procedimentos que eu falei para vocês são procedimentos minimamente invasivos que a gente usa para a coluna vertebral. As vantagens dos procedimentos minimamente invasivos é a recuperação rápida do paciente. É uma recuperação que é mais rápida do que as cirurgias tradicionais, onde muitas vezes há necessidade de colocação de parafusos, de hastes, de próteses ou de cages. A recuperação é mais rápida, com menos dor, o paciente consegue voltar às suas atividades mais rapidamente, seja atividades de trabalho ou de lazer. Estas outras cirurgias também continuam sendo feitas. As cirurgias de artrodese, que são feitas com parafusos, com hastes, cages, próteses para a coluna. Também existem indicações precisas para fazer esse tipo de cirurgia. Se vai ser feito cirurgias minimamente invasivas ou se vai ser feitas
ser necessário cirurgias mais tradicionais, depende de outros fatores. Depende do tipo de paciente, de outras características, como o peso, a idade, de como está o resto da coluna, fora do lugar onde está o problema. E isso, quem vai poder indicar melhor para você é um médico especialista de coluna, que vai poder te indicar direitinho o tipo de cirurgia que pode ser feito. Outra grande vantagem nos dias de hoje para as cirurgias minimamente invasivas também é o tempo de internação. Hoje em dia, as pessoas querem ficar o menos tempo possível internadas em hospitais com medo de contaminação por outros tipos de doenças, especificamente hoje em dia pelo coronavírus e a doença que ele causa, o Covid-19. Nesses tipos de procedimentos, os procedimentos minimamente invasivos geralmente levam menos de um dia de internação para serem concluídos. O paciente geralmente interna pela manhã, faz o procedimento e algumas horas depois consegue ir para casa tranquilamente, diferente dos outros tipos de cirurgia. Mas lembre-se, esse tipo de cirurgia minimamente invasiva que nós fazemos aqui na nossa clínica precisa ser muito bem indicado. Não serve para qualquer tipo de problema de coluna e também não serve para qualquer tipo de paciente. Você precisa consultar o seu médico especialista, para saber se seu caso pode ser feito desta forma. Está bem? Muito obrigado pela atenção. Até logo.